Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Marielas aqui na TV Boituva. Vou aproveitar e convidar vocês para seguir o meu Instagram, Mundo da Mariela, e seguir também o Instagram da minha amiga, que eu vou entrevistar daqui a pouco, a Diva Gonçalves Coach. É assim o seu Instagram? Tem algum pontinho? É, tudo junto. Tudo junto, é Diva Gonçalves Coach. Isso. Tá, pessoal? Bom, antes da gente começar essa entrevista, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, o Salão de Beleza by Shélida, o Colégio Portinari e o Balão Azul Buffet. Diva, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. A Diva é uma amiga, ela é coach, ela é de São Paulo e ela veio falar com a gente sobre uma ferramenta que ela usa nos atendimentos dela, é uma análise de perfil comportamental. Não é isso, Diva? Isso. Você quer falar alguma coisa? Quer falar um pouquinho mais do seu trabalho antes da gente começar? Então, acho que como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei até esse processo de trabalhar como analista de perfil comportamental, como eu cheguei nisso como coach também. Sim. A Diva, ela vem do ambiente corporativo, e ela tem uma história muito bacana nessa transição de carreira. Eu acho que é um bom ponto de partida para essa entrevista. Sim. Diva, conta um pouquinho para a gente. Você é formada em que área? Eu sou formada em jornalismo e trabalhei por mais de 40 anos em comunicação corporativa. Num processo entre o jornalismo e a comunicação corporativa, trabalhei durante muito tempo para grandes empresas, fazendo esse meio de comunicação entre imprensa e outros públicos e as empresas contratadas. E dentro desse processo, uma das coisas que eu mais trabalhei desde os meus 25 anos de idade foi com gestão de pessoas. Então, desde os 25 anos, eu me tornei uma gestora de equipes e aprendi no começo, na marra, sem grandes ferramentas, como eu tenho hoje, do conhecimento humano, trabalhar com gestão de equipes. Uhum. E com isso fui me aprofundando cada vez mais e tendo absoluta convicção que é a minha paixão. Trabalhar com pessoas, reconhecer perfis. E fui entendendo que amo identificar talentos. É um trabalho lindo mesmo. Você identificar os talentos e aí, de repente, você se depara com uma equipe e você poder potencializar os resultados daquela equipe, daquela empresa. É um investimento que não tem preço para a empresa depois, né? Exatamente. E para o ser humano? Sim. Quando nós temos a plena consciência de onde estão nossos talentos, quais são e como nós podemos usá-lo da melhor forma, o nosso grau de motivação com a vida aumenta, as nossas entregas aumentam, os nossos resultados aumentam. Então, não tem nada mais precioso para o ser humano do que ele saber exatamente onde estão os meus talentos, como eu posso usá-lo melhor, como eu me motivo melhor para usá-lo e como eu me comporto com eles, com esse uso. Então, eu fui buscar cada vez mais o processo do conhecimento humano. E dentro desse processo de conhecimento humano, depois de muitos anos trabalhando com comunicação corporativa, eu fui avançando no aprendizado, estudei bastante, tanto com metodologias e especialistas no Brasil, quanto especialistas internacionais. Tive o privilégio de aprender com grandes especialistas internacionais, do mundo da psicologia positiva, do mundo do coach. E com isso, descobri uma coisa preciosa que eu amo realmente. Como eu posso contribuir melhor com as pessoas para que elas tenham mais performance, mais autoconsciência daquilo que elas são, mas também autoconsciência daquilo que não vale a pena aplicar o esforço delas. Porque às vezes a pessoa tem muito talento para uma coisa e tem pouco talento para outra. E às vezes ela está investindo toda a vida dela naquilo que ela tem pouco talento. Então é muito desperdício de energia, não é isso? Exatamente. Quando você tem a consciência total de onde estão seus talentos,
onde estão suas forças, onde estão os seus motivadores. Como você se motiva para fazer aquilo que você faz? Dentro do seu perfil comportamental no natural, a ciência diz, através desse assessment aqui, desse teste que nós usamos para identificar isso de uma melhor forma, que o criador disso, que é o Dr. Jane Bilic, ele diz o seguinte, que nós podemos ter o dobro da performance pela metade do esforço. Não é lindo isso? Nós podemos saber como nós podemos ter o dobro da performance pela metade do esforço? E isso é um teste? Como é que funciona? Sim, é como como nós trabalhamos. Esse daqui vamos chamar de teste, para ficar bem mais simples aqui a nossa linguagem, que foi desenvolvida pelo Dr. Jane Bilic, que é o fundador e presidente da Inner Metrics, uma empresa norte-americana que existe há mais de 20 anos lá. Estamos no Brasil desde 2015. E como que isso? Sim, você responde a uma série de questões dentro do conceito do clique e arraste. E por que o clique e arraste? Porque está comprovado cientificamente que pelo clique e arraste você aumenta substancialmente a assertividade das suas respostas. Ou seja, você vai preencher um teste online. Você vai responder. Né? Vai responder algumas questões e não é só para você selecionar a bolinha ou o xizinho. Você precisa arrastar e isso já foi provado cientificamente que é mais assertivo. Isso. Olha só que interessante. E nesse teste que ele chama Advanced Insights Profile, ou ADV, ele traz para nós um autoconhecimento muito profundo, porque ele num único elemento, vamos chamar assim, num único relatório, ele traz para nós nosso perfil comportamental, como nós agimos no nosso estilo natural e no nosso estilo adaptável. Quem somos nós? Isso é muito interessante, porque a gente tem mesmo isso, né? Ou você está à vontade, às vezes você está com a sua família, com seus amigos que você já está num ambiente seguro, ou quando você está num ambiente hostil, ou que você ainda não conhece, um ambiente desconhecido, e aí a gente muda o comportamento. Sim, você costuma entrar no seu estilo adaptável. Só que é interessante, olha como a ciência é sublime, né? No seu estilo natural, quando você age no seu estilo natural, você reduz o seu estresse e aumenta a sua performance. Quando você entra no seu estilo adaptável, você aumenta o seu grau de estresse e reduz a sua performance. Então, quanto melhor e quanto mais você agir no seu natural, mais autêntico você é, mais performance você tem, mais resultados você promove. Agora, olha que interessante, é também no seu estilo adaptável onde está a sua inteligência emocional. E exatamente por quê? Porque nós temos que ter a nossa sabedoria para entender que, em alguns momentos, nós vamos ter que agir no nosso adaptável. Né? Onde nós temos que ficar atentos. Quando nós agimos muitas horas, muitos meses seguidos no nosso adaptável. Aí aumenta, sim, o nosso estresse. Me diz uma coisa, quando a pessoa trabalha em um ambiente corporativo, é possível ela estar nesse modo natural ou ela vai estar 100% no adaptável? Depende do ambiente onde essa pessoa trabalha, de como as empresas mantêm essa estrutura, essa cultura organizacional. Né? Dependendo de como ela mantém esta cultura organizacional, e é um entendimento muito interessante para as empresas. Quanto mais ela permitir que as pessoas ajam no seu natural, e ela reconhecer, e ela souber e contribuir com que as pessoas também saibam qual é esse perfil dela natural, mais ela aumenta a performance, mais ela aumenta os resultados desta pessoa e desta equipe, e, consequentemente, da empresa. É isso que eu fiquei pensando. Enquanto você estava falando aqui, eu já fiquei imaginando que deve ser muito interessante para uma empresa
contratar um tipo de análise de perfil dos colaboradores para que possa extrair o máximo de potencial dos colaboradores e criar um ambiente seguro, né, para que eles possam aumentar a performance e com isso produzir melhores resultados. Exatamente. E o que acontece? Ele é usado para esses momentos também. Por quê? Ele não traz apenas seu perfil comportamental, que é o que a gente usa, o DISC Index. Aqui no caso da Enermetrics a gente usa o DISC Index, que foi uma criação, adaptação do DISC tradicional pelo próprio Dr. Jane Billy, que é o fundador e o CEO da Enermetrics. Mas ele te traz mais elementos, o Advanced Insights Profile. Ele traz para você o que te motiva, o que faz você fazer algo com mais paixão, o que faz levar a sua performance através do seu motivador. Então, ele traz para você entender o que te engaja. Então, no caso aqui, eu estou com um exemplo de uma pessoa que respondeu esse teste, para vocês entenderem um pouquinho. Aqui, ele avalia seus motivadores pelo ponto de vista estético. O que significa esse ponto de vista estético que ele avalia, né? Estético, né? Parece até meio estranho falar em estética quando você está falando de comportamento. Exatamente, mas o que ele avalia, como que você está no seu equilíbrio. Quanto para você a forma é importante. Quanto para você até a beleza é importante. Quanto para você a harmonia é importante, né? Ele avalia também aqui um outro motivador, que é o motivador econômico. O que significa isso? Resultados. Quanto você se motiva por resultados? Quanto você se motiva também por retorno financeiro? Quanto você se motiva por atingir o seu objetivo? Tem um outro motivador que ele avalia também, que é o individualista, não é o egoísta. Aqui é o quanto você se motiva por ser singular, por ser diferente, por buscar uma criatividade maior, né? Aqui. Ele te avalia também um outro motivador que ele traz aqui de engajamento, é o político. Aqui ele avalia influência, poder, né? Liderança também está avaliado aqui. O altruísmo, como está o seu olhar para o outro, né? Quando você se motiva por isso. O regulador, como você se motiva por regras, protocolos. E o teórico, quando você se motiva pelo conhecimento. Então, isto aqui é provado pela ciência. Quanto você tiver mais conhecimento dos seus motivadores de engajamento, mais paixão você tem pelo aquilo que você faz, mais resultado você tem, né? Então, esse aqui especificamente, essa pessoa, ela se motiva muito pela singularidade, né? Que é um auto-individualista. Se motiva muito, sim, pelo poder, pelo controle, pela liderança, e se motiva pelo conhecimento, pela busca constante da verdade que está no teórico. E ela traz mais um elemento também, que esse é totalmente desenvolvido pela Dr. Jane Billy, da Enermetrics, que a gente chama de balanço dimensional ou descoberta dos seus talentos. E ele avalia com 2 padrões. Como você enxerga o mundo externo? Como você enxerga o outro? Por meio do quê? Da sua empatia, né? Quanto enxerga o valor do outro. Ele também te avalia aqui pelo pensamento prático, com claro está para mim a função, a ordem do mundo, as coisas que fazem parte desse mundo que a pessoa pertence. E também o julgamento de sistema, que avalia o quê? Desse mundo externo, com claro está para a pessoa regras, leis, procedimentos. Mas ele avalia também o mundo interno. Quão claro está para a pessoa quanto ela se valoriza. Ele avalia a autoestima. Ele mede. Por isso que é Enermetrics, ele traz as medidas isso daí certas. A pessoa responde esse teste numa ocasião. Depois de um tempo, isso pode se modificar?
No mundo aqui, no mundo interno, pode sim, porque o mundo interno ele é muito influenciado pelo seu momento, né? Como eu estava falando, ele mede sua autoestima, consciência da função, com claro está para você todas as funções que você exerce no mundo. Né? Isso vai mudando, né? Porque a vida vai mudando. Pode mudar. E também a sua autodireção. Com claro está para você para onde você está indo. Certo. Né? Você está direcionando o seu futuro. Pode sofrer mudança, sim, de acordo com algum momento que você viva. Né? Ou alguma perda que você tem, ou às vezes até um grande ganho que você tenha. Ela pode, sim, sofrer mudanças. Então, ela é o que a gente chama uma ressonância. Quando você une os três, é uma ressonância magnética de quem somos. É um autoconhecimento profundo. Bem profundo, interessante. E tudo através de um teste, né, que aparentemente poderia ser mais um, mas dá para ver pela profundidade dos resultados desses gráficos que ele é bem profundo mesmo. Ele é bem profundo, ele é muito usado no mundo corporativo, para recrutamento e seleção, para a formação de lideranças. Ele é bastante usado também em processos de coach, de mentoring, processos de sucessão. Então, ele tem um uso muito profundo no mundo corporativo. Agora, se alguém e pessoal também. É, isso que eu ia te perguntar. Se alguém que está assistindo a gente, de repente se interessa, né, em se conhecer melhor, mesmo que essa pessoa não seja funcionário, né, de uma empresa ou nem que não esteja fazendo um processo de coaching, ela pode fazer essa análise separada? Pode fazer, porque ela vai contribuir no autoconhecimento. A essência desse teste, que ele foi desenvolvido a partir de uma pesquisa muito ampla, né, que o próprio Dr. Jane Billick fez, com mais de 190 mil pessoas. E qual era a pergunta dele para essas? Ele fez isso em 23 países. Qual era a pergunta dele? O que faz um ser humano ser alta performance? As pessoas que ele trabalhou já eram de alta performance em vários tipos de situações, mas o que ele descobriu, o que nos leva a ter alta performance são duas características. A autoconsciência, sermos conscientes, totais do que somos, como nos motivamos, qual é o nosso comportamento. E também temos autoconsciência daquilo, isso aqui não sou bom mesmo, não vou colocar esforço. E a outra é a autenticidade. Quão autênticos somos naquilo que somos. Então, quando você une essas duas características, o Dr. Jane Billick nos prova que nós vamos ter o dobro da performance pela metade do esforço. E eu já estou imaginando que deve ser muito interessante fazer esse relatório se você está pensando em se casar ou em fazer uma sociedade para você conhecer melhor a pessoa com quem você está se relacionando, não é? Sim. Se os dois quiserem fazer, sim, contribui muito. Até porque ele tem alguns elementos que ele traz para nós, que é essa conscientização. E a beleza dele exatamente Mariela ou Diva, se conheçam mais, mas também a partir do conhecimento maior que você tem de si próprio, tenha um olhar mais humano para o outro, né? Entenda melhor quem é que está na sua frente. Então, esta é a beleza de um processo de autoconhecimento. Então, sim, ele vale muito, muito a pena. Conhecer o perfil do outro, se os dois estiverem de acordo para isso. Então, fica a minha dica aí para você que está querendo se conhecer melhor, ou, eventualmente, se você tem uma empresa e quer conhecer melhor os seus colaboradores, aumentar a performance da sua equipe, procure a Diva Gonçalves Coach no Instagram e entre em contato com ela. Ela é franqueada da SB Coaching em São Paulo, mas faz atendimentos online também, né, Diva? Sim. Então tá fácil, gente. Você de qualquer lugar do mundo que quiser fazer este relatório, você tem a possibilidade de fazer com ninguém menos do que a minha
minha amiga Diva Gonçalves. Então, uma boa tarde para vocês. Muito obrigada pela participação. Você quer deixar algum recado, Diva? Deixar algum outro contato que não seja sua rede social? Primeiro, falar que privilégio, né? Podermos estar aqui com você, falando desse tema, que ele é tão profundo, que ele é tão importante para todos nós, que é o processo do autoconhecimento. Né? Então, e isso é a base para que a gente continue nesse nosso processo de crescimento. E também te agradecer por você ter dado essa nossa oportunidade de falar desse trabalho aqui que nós desenvolvemos. Muito bem-vindo. Então, tchau, pessoal. Boa tarde, até a semana que vem.